Hoje, nós precisamos falar sobre algo muito sério e urgente. O que restaria do Evangelho de Cristo se tirássemos a cruz dele? Se você parar para pensar, a mensagem que muitas igrejas têm pregado nos dias de hoje é um evangelho sem dor, sem sacrifício, sem transformação verdadeira. É um evangelho moldado às conveniências de uma geração que quer tudo rápido, fácil e sem exigências. Mas eu te pergunto, será que é isso que Cristo nos chamou para viver? Será que esse evangelho tão popular nas redes sociais e nos púlpitos é o evangelho que Paulo pregava? Paulo, em Gálatas 1, 6, 9, escreve algo muito claro: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Você percebe a gravidade disso? Paulo não está falando de uma simples adaptação do evangelho. Ele está dizendo que qualquer tentativa de transformar a mensagem de Cristo em algo mais palatável, mais conveniente, não é o evangelho. E pior, é algo maldito. O que acontece então quando o evangelho é distorcido? O que sobra quando a cruz é removida da equação? O evangelho que vemos sendo pregado hoje não exige mais uma mudança de vida, um arrependimento profundo ou a renúncia do pecado. Ao contrário, ele oferece apenas bênçãos e prosperidade, sem compromisso com a santidade ou com a verdade de Cristo. E é exatamente isso que precisamos refletir: como chegamos até aqui, como a mensagem de Cristo foi desfigurada a ponto de se tornar um produto que agrada, mas não transforma. Hoje, vamos refletir sobre o evangelho que é pregado, não só nas igrejas, mas também nas redes sociais, e questionar se ele é realmente o Evangelho de Cristo ou se estamos vivendo uma farsa, onde a cruz foi retirada e substituída por algo que não é o Evangelho. A religião de conveniência tem sido a base de muitas igrejas modernas. Vivemos em um mundo onde tudo é ajustado às nossas preferências, e isso não poderia ser diferente no campo da fé. O que vemos cada vez mais são cristãos que buscam um Deus que se encaixe nas suas vontades, um Deus que não exige sacrifício, não pede mudanças profundas e que, em última análise, só existe para satisfazer os desejos humanos. Essa fé, que poderia ser chamada de fé sob medida, é perigosa. Ela reduz Deus a um mero fornecedor de bênçãos. O culto a esse Deus não passa de uma troca. Eu te dou algo em troca de uma bênção. Não há entrega, não há sacrifício, e muito menos há a cruz. Se algo ou alguém não se encaixar nas expectativas de quem segue esse tipo de fé, é descartado, ignorado ou reinterpretado de forma que se encaixe no que a pessoa quer ouvir. Paulo, mais uma vez, nos alerta: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Gálatas 1:6. O que acontece é que muitos têm seguido outro evangelho, um evangelho que se adapta à cultura atual, que não desafia, não confronta e não pede renúncia. Não é mais um evangelho que nos chama ao arrependimento, mas um evangelho que nos diz o que queremos ouvir. Quando Deus se torna uma conveniência, a fé deixa de ser sobre servir ao Senhor e se torna sobre servir a nós mesmos. A cruz é abandonada, pois ela é desconfortável, ela exige uma entrega radical e uma transformação de vida. No lugar da cruz, muitos aceitam um Deus que serve aos seus interesses pessoais. Mas, será que isso é cristianismo? Será que isso é o Evangelho? No Evangelho original, somos chamados a negar a nós mesmos, a carregar a nossa cruz e a seguir a Cristo. Mateus 16:24. Não somos chamados a ajustar a fé às nossas próprias necessidades e desejos. O verdadeiro cristianismo exige que a nossa vida seja moldada pela palavra de Deus, não o contrário. A realidade é que em muitas igrejas, Deus virou apenas um recurso que podemos usar quando precisamos. Buscamos a bênção, a prosperidade, o sucesso, mas nos esquecemos da chamada para a santidade, para a renúncia e principalmente para a cruz. Essa distorção não é nova, mas tem se intensificado, à medida que o foco deixou de ser a transformação do coração e passou a ser a transformação de circunstâncias externas. Em um evangelho de conveniência, as pessoas não são desafiadas a abandonar seus pecados, a viver uma vida de santidade, ou a experimentar a profunda transformação que Cristo oferece.
Elas são simplesmente desafiadas a dar o que lhes é confortável, enquanto recebem tudo o que sempre desejaram. O Evangelho de Cristo, no entanto, não é sobre ter a vida sob controle, é sobre perder o controle em sua graça, é sobre abrir mão da nossa vontade para fazer a dele. E se a fé que temos não exige renúncia, se não nos leva à cruz, então precisamos questionar se estamos realmente seguindo o Evangelho de Cristo, ou se estamos apenas vivendo uma versão conveniente de fé, feita sob medida para agradar aos nossos desejos. Vivemos em uma era onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em ser seguidores de Jesus, mas o que observamos é que muitos não querem ser discípulos de Cristo. O discipulado real exige mudança, exige renúncia, exige um compromisso diário com a verdade do Evangelho. Mas, infelizmente, a versão do cristianismo pregada por muitas igrejas hoje é superficial, focada em sentimentos momentâneos, eventos de grande impacto e na construção de uma grande multidão de seguidores, sem que haja um compromisso profundo com o ensino e a prática do Evangelho. O que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Jesus nos diz em Lucas 14:27: quem não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, não é apenas sobre estar presente nos cultos, não é sobre fazer parte de um grupo, não é sobre participar de eventos. O discipulado exige que a pessoa se entregue, que abandone sua própria vontade e se submeta à vontade de Cristo, mesmo quando isso significa sacrifícios, dificuldades e até perseguições. No entanto, o que temos visto é um cristianismo de consumo, onde os seguidores querem viver a fé sem qualquer compromisso com a transformação que o discipulado exige. Em vez de fazer discípulos, muitas igrejas estão criando consumidores. E não estou falando apenas daqueles que buscam a fé como uma solução para os problemas da vida, mas também daqueles que se contentam com um evangelho simplificado e raso, sem a profundidade que o verdadeiro discipulado oferece. Jesus não chamou pessoas para serem fãs de sua pessoa. Ele chamou discípulos, aqueles que estavam dispostos a segui-lo de perto, aprender com ele e viver segundo seus ensinamentos. No entanto, hoje, temos visto um cristianismo que não é confrontado pela palavra de Deus, que não gera mudança, que não exige comprometimento, que não desafia a pessoa a viver segundo a vontade de Deus. Em vez disso, a fé tem sido reduzida a um mero entretenimento e a busca por bênçãos instantâneas. O problema é que, sem discipulado, sem ensino profundo e sem a vivência da palavra de Deus, as pessoas se tornam seguidores sem propósito. Elas podem até conhecer algumas passagens da Bíblia, podem até frequentar a igreja, mas suas vidas não são transformadas. Elas estão apenas seguindo uma moda, uma tendência, não um Senhor que exige santidade e transformação. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que ele nos ordenou. Essa não é uma tarefa fácil, mas é essencial para que a igreja cumpra seu papel no mundo. O discipulado é uma jornada constante de transformação e entrega, e isso não acontece em um evento de domingo à noite ou num curso superficial de crescimento espiritual. O grande problema é que o discipulado foi deixado de lado em muitas igrejas em favor de uma fé mais fácil, mais rápida e sem profundidade. O resultado disso é uma geração de cristãos sem raízes, sem fundamentos, que não sabem como lidar com as adversidades da vida, porque nunca foram ensinados a carregar a cruz e seguir a Cristo em todos os aspectos da sua vida. A verdadeira fé não é sobre seguir Jesus apenas quando é conveniente ou fácil. Seguir a Cristo é uma decisão diária, que exige disciplina, obediência e sacrifício. Sem isso, não há crescimento verdadeiro. Sem discipulado, não há transformação. E sem transformação, o evangelho que pregamos não é o evangelho de Cristo. O evangelho sem a cruz não pode ser separado da santidade. E hoje, mais do que nunca, estamos vendo a santidade ser cancelada em muitas igrejas. Em nome da graça e do amor de Deus, as exigências de uma vida santificada e separada têm sido relativizadas e o pecado tem sido minimizado. Mas a Bíblia é clara: sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Quando ignoramos ou toleramos o pecado, não estamos apenas distorcendo a mensagem de Cristo, mas nos afastando da verdadeira fé.
O evangelho que muitos estão pregando hoje se tornou um evangelho de conveniência, onde as pessoas podem continuar vivendo em pecado, mas ao mesmo tempo se sentir seguras em sua salvação. A mensagem de arrependimento, que é central no cristianismo, foi substituída por uma pregação de aceitação incondicional, onde ninguém é desafiado a mudar sua vida. O pecado, que deveria ser tratado com seriedade, é muitas vezes ignorado ou até desculpado em nome de uma falsa graça. Mas, o que é santidade? Santidade não é apenas a ausência de pecado, mas é a busca constante pela pureza e pela conformidade com a imagem de Cristo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos salvar do inferno, mas para nos transformar à sua imagem. E essa transformação envolve a renúncia ao pecado e à velha natureza. A Bíblia nos chama para viver em santidade, como diz 1 Pedro 1:16 santos, porque eu sou santo. Não há espaço para um cristianismo que não se preocupa com a pureza moral e espiritual. A verdadeira fé exige que abandonemos as obras das trevas e busquemos uma vida que reflita a luz de Cristo. No entanto, em muitas igrejas hoje, o pecado foi tornado um tabu. Não se fala mais sobre ele. Não se confronta o pecado nas vidas das pessoas, não se prega sobre a necessidade de arrependimento. E o pior de tudo, as pessoas saem dos cultos achando que estão em paz com Deus, enquanto continuam vivendo em pecado, sem nenhuma mudança verdadeira em suas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 6:1-2, questiona: que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A santidade não é uma opção para o cristão, ela é uma exigência de uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Quando o pecado é minimizado ou ignorado, estamos criando um evangelho diluído, que não transforma a vida das pessoas, mas as mantém presas em suas cadeias. A graça não é uma licença para pecar, mas a capacitação para viver uma vida de santidade. E sem a santidade, o evangelho perde seu poder transformador. Jesus, em Mateus 5:29-30, falou duramente sobre a seriedade do pecado: se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que um dos teus membros se perca, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. A santidade exige uma luta constante contra o pecado, uma renúncia diária à nossa vontade pecaminosa. Estamos em tempos onde a palavra santidade soa antiquada e até irrelevante para muitos, mas a verdade é que sem santidade, não podemos experimentar o verdadeiro poder de Deus em nossas vidas. Não podemos experimentar a verdadeira transformação. E pior, estamos pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas uma versão diluída que não exige nada e não leva a lugar algum. Em muitas igrejas hoje, a comunidade foi substituída por plateias. O que vemos não é a verdadeira comunhão que a Bíblia nos ensina, mas um público assistindo a um show, onde a interação genuína e o apoio mútuo estão ausentes. O culto se tornou um evento onde as pessoas vêm, consomem o que é oferecido e vão embora, sem qualquer tipo de envolvimento real com os outros irmãos ou com a missão da igreja. O que deveria ser um local de transformação e crescimento espiritual, onde os membros compartilham suas vidas e oram uns pelos outros, virou uma grande apresentação, onde tudo é feito para agradar aos espectadores. A verdadeira comunidade cristã, como a Bíblia descreve, é aquela em que os membros se importam profundamente uns com os outros, se ajudam, se corrigem com amor e vivem juntos de forma sacrificial, caminhando na santidade e no propósito de Deus. Mas em muitos casos, essa visão de igreja tem sido completamente abandonada. Em Atos 2:42-47, vemos a descrição de uma igreja que vivia em verdadeira comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração. Eles não estavam apenas frequentando um evento, mas estavam se entregando uns aos outros, compartilhando suas vidas, suas alegrias e suas dificuldades, crescendo juntos na fé. Esse tipo de comunidade não se constrói em um culto dominical ou em grandes eventos. Ela é construída através da interação diária, do cuidado constante, da disposição de servir uns aos outros, da correção mútua e do encorajamento. Hoje, em muitas igrejas, temos plateias assistindo a um culto que é mais focado no espetáculo do que na edificação da comunidade. As músicas são escolhidas para agradar ao público,
as mensagens são mais motivacionais do que confrontadoras e, no fim, a multidão vai embora sem nem sequer saber o nome do irmão que estava sentado ao lado. A verdadeira Igreja de Cristo não é uma plateia, mas um corpo de pessoas vivendo juntas, amando-se e servindo ao Senhor. Jesus mesmo nos ensinou a importância da comunidade. Em João 13, 34-35, ele disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor fraternal e a comunhão entre os membros da Igreja são marcas essenciais do cristianismo verdadeiro, mas quando a Igreja se torna uma plateia, esse amor é facilmente perdido, porque ele exige relacionamento, vulnerabilidade e compromisso. A falta de verdadeira comunidade cria um vazio na vida dos crentes. Eles podem estar frequentando a igreja, participando de cultos, mas ainda assim se sentem sozinhos, sem apoio, sem incentivo, sem a verdadeira edificação que vem do corpo de Cristo. E isso é perigoso, porque, como diz a palavra em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja não é apenas um lugar para ir aos domingos, mas uma família que deve caminhar junta todos os dias. O culto não é um espetáculo para entreter, mas um momento de adoração genuína ao Senhor, onde a comunidade se edifica mutuamente. Quando a igreja se transforma em uma plateia, ela perde a essência do que foi chamada para ser o corpo de Cristo, vivendo em união, sendo luz no mundo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Se você está em uma igreja onde a comunhão verdadeira não acontece, onde você se sente mais como um espectador do que como um membro ativo do corpo, então é hora de refletir: será que estamos vivendo a igreja que Cristo fundou ou uma versão superficial que ignora o verdadeiro propósito da comunhão cristã? Vivemos em uma era onde a busca por aprovação social se tornou um dos maiores motivadores para muitos, e isso não tem sido diferente dentro da igreja. O que vemos hoje é um evangelho que muitas vezes é mais preocupado em agradar o público do que em ser fiel à verdade de Cristo. O cristianismo foi transformado em um espetáculo social, onde a salvação parece ser medida pelos likes e compartilhamentos, ao invés de uma vida transformada pelo poder de Deus. A dinâmica das redes sociais e da internet ajudaram a criar uma versão do evangelho que se adapta ao gosto das massas, e isso está causando uma grande distorção. Ao invés de proclamarmos a verdade da palavra de Deus com ousadia, muitos estão evangelizando para ganhar curtidas, seguidores e popularidade. Quando a aprovação dos outros se torna mais importante do que a fidelidade ao evangelho, corremos o risco de criar um evangelho que agrada aos homens, mas que desagrada a Deus. Em Gálatas 1:10, Paulo nos alerta: agora estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho de Cristo não foi feito para agradar a ninguém além de Deus. A cruz, a mensagem da salvação, não pode ser distorcida para agradar ao público ou conquistar aprovação social. Ela é confrontadora e exige mudança, e essa mudança nem sempre será popular. No entanto, o que vemos hoje é que muitos cristãos e até pregadores buscam se destacar nas redes sociais, compartilhando mensagens que são agradáveis ao ouvido, que falam de bênçãos, prosperidade e felicidade instantânea, mas que ignoram os desafios da vida cristã, a necessidade de arrependimento e a renúncia ao pecado. Em vez de pregar o evangelho completo, que envolve cruz e ressurreição, muitos se concentram em pregar um evangelho que é um reflexo do que o mundo quer ouvir, em busca de aprovação e popularidade. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O evangelho verdadeiro é um caminho estreito, um caminho de renúncia, de perseguição e de transformação. Ele não é popular, ele não é fácil e ele não é feito para agradar a todos. Mas ao invés disso, muitos cristãos hoje têm se esforçado para criar um evangelho que encaixe nas expectativas do mundo, que seja aceitável para todos, que seja curtido e compartilhado.
A busca por likes e seguidores pode fazer com que nos sintamos validados e importantes. Mas essa validação não vem de Deus, ela vem do mundo, e a Bíblia é clara: não ameis o mundo nem o que no mundo há. 1 João 2:15. A verdadeira salvação não vem da aprovação dos outros, mas da graça de Deus e do reconhecimento da obra redentora de Cristo em nossas vidas. Quando fazemos do Evangelho um meio de alcançar a fama ou a aceitação social, perdemos sua essência. A verdadeira salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não pelo número de seguidores que temos ou pela quantidade de likes que recebemos em nossas postagens. O Evangelho não deve ser um produto para agradar as massas, mas uma mensagem de transformação e arrependimento. Será que o Evangelho que estamos pregando hoje é o Evangelho que Cristo ensinou ou um Evangelho modificado para agradar a uma sociedade viciada na aprovação dos outros? Em um mundo dominado pelas redes sociais, a verdadeira missão do cristão é permanecer fiel à mensagem da cruz mesmo quando isso significa ser rejeitado ou incompreendido. O púlpito, que deveria ser um lugar de autoridade espiritual, tem se transformado em um palco, e os pregadores em influenciadores. A pregação do Evangelho foi substituída por discursos motivacionais e entretenimento, e muitos pastores têm se tornado celebridades, mais preocupados com sua imagem e com a popularidade do que com a fidelidade ao Evangelho. O que vemos nas redes sociais e em muitas igrejas de hoje não é a pregação de um Evangelho transformador, mas um show em que o pregador se torna a estrela, buscando a atenção do público e conquistando seguidores. A missão da igreja foi distorcida, e a pregação foi reduzida a uma performance, onde a ênfase não está mais na verdade da palavra de Deus, mas na construção de uma imagem pessoal. Jesus nos alertou em Mateus 23, 5-7. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, fazem longas orações, e tudo o que fazem é para que os outros os vejam. Eles amam os lugares de honra nos banquetes, e os melhores lugares nas sinagogas, amam ser cumprimentados nas praças e ser chamados de rabice pelos homens. Ele está falando de uma atitude de busca pela aprovação humana, algo que infelizmente é muito presente nos pregadores de hoje, que buscam mais a adoração dos homens do que a glorificação de Deus. A verdadeira pregação do Evangelho não é sobre o pregador, mas sobre Cristo e sua obra redentora. A Bíblia diz que nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23, não pregamos a nós mesmos. Mas, o que vemos hoje são pregadores que colocam seus nomes, suas marcas e suas imagens em primeiro plano, tornando-se mais influenciadores do que servos de Cristo. O púlpito, que deveria ser um lugar de humildade e serviço, virou um palco de fama, onde a palavra de Deus muitas vezes é distorcida ou suavizada para agradar a audiência. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 1 e 5, nos mostra o que deveria ser a verdadeira pregação: quando, pois, fui ter com vocês, irmãos, não fui com superioridade de palavras ou de sabedoria, proclamando-lhes o testemunho de Deus. Pois nada me propus a saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo, e este crucificado. A pregação não deve ser sobre o carisma ou a capacidade do pregador de entreter, mas sobre a exposição fiel da palavra de Deus, que transforma vidas, que confronta o pecado e que aponta para Cristo. O problema com os influencers no púlpito é que eles não estão apenas influenciando as pessoas, mas distorcendo o verdadeiro propósito da pregação. Eles estão vendendo um evangelho que agrada às massas, que não exige mudança, que não chama ao arrependimento, mas que oferece apenas uma versão diluída e superficial da fé. Eles se tornam mais preocupados com o que as pessoas pensam de sua imagem do que com o que Deus pensa de sua fidelidade à sua palavra. Em 2 Timóteo 4, 3-4, Paulo nos avisa sobre os tempos em que viveríamos, pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, sentirão coceira nos ouvidos e se cercarão de mestres conforme os seus próprios desejos, rejeitando a verdade e voltando-se para os mitos. Hoje, muitos pregadores se tornam mestres do entretenimento, criando um evangelho que agrada às massas, mas que não transforma corações. O púlpito foi feito para ser um lugar de proclamamento da verdade, não de promoção pessoal. Quando pregadores trocam a pregação da palavra de Deus pela busca por fama, seguidores e aprovação social, eles estão distorcendo a verdadeira missão da igreja e do evangelho. O verdadeiro pregador de Cristo não busca a glória para si, mas aponta sempre para Cristo, que é o único digno de toda honra e adoração. Nos dias de hoje,
Muitas pessoas têm tratado a fé cristã como se fosse um serviço de entrega. Tudo o que é preciso fazer é ligar ou orar e esperar que as bênçãos cheguem sem precisar de mais nenhum compromisso, renúncia ou transformação. A promessa de uma fé instantânea, onde tudo o que pedimos será concedido de maneira rápida e sem esforço, tem sido um dos maiores enganos promovidos por muitas igrejas e pregadores. Esse tipo de evangelho reduz a fé a uma fórmula mágica que promete prosperidade e sucesso em troca de alguns momentos de oração ou uma contribuição financeira. Esse evangelho delivery é uma distorção completa da verdadeira fé cristã. A verdadeira fé não é sobre obter coisas materiais ou alcançar um estilo de vida perfeito, mas é sobre um relacionamento contínuo com Deus que nos chama a viver de acordo com Sua vontade, a carregar nossa cruz e a seguir a Cristo. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas sim a presença constante de Deus conosco, mesmo em meio às tribulações. Em 1 João 5, 14 e 15, a palavra de Deus nos ensina: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A verdadeira fé não é sobre pedir e receber o que queremos, mas é sobre alinhar nossa vontade à de Deus e confiar em sua sabedoria. Não é um processo de barganha, mas um processo de confiança. No entanto, o evangelho que vemos sendo pregado em muitos lugares hoje é um evangelho consumista. As pessoas buscam Deus não pelo relacionamento que ele oferece, mas pelas bênçãos que ele pode dar. É uma fé que se baseia em uma troca. Se eu fizer minha parte, Deus fará a dele. Mas a verdadeira fé não se baseia em transações comerciais. Ela se baseia na confiança em um Deus soberano, que sabe o que é melhor para nós e que muitas vezes nos dá o que precisamos, e não o que pedimos. Jesus nunca prometeu que a vida cristã seria fácil. Ele nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. João 16:33. Quando a fé é reduzida a um serviço de entrega, as pessoas acabam se frustrando quando suas orações não são respondidas da maneira que esperavam. Isso gera uma falsa compreensão de Deus e do Evangelho, fazendo com que muitos se afastem quando as bênçãos não chegam como imaginavam. Em Lucas 9, 23-24, Jesus nos lembra do verdadeiro chamado cristão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O Evangelho verdadeiro não promete uma vida de facilidades, mas um caminho de transformação, sacrifício e muitas vezes sofrimento. A verdadeira fé é sobre entregar nossa vida nas mãos de Deus, confiar em sua providência e andar segundo sua vontade, mesmo quando isso não resulta em riqueza ou sucesso imediato. O problema do Evangelho Delivery é que ele cria cristãos superficiais, que veem Deus como um fornecedor de bênçãos e não como o Senhor soberano de suas vidas. Eles buscam a prosperidade, a cura e a felicidade instantânea, mas se esquecem de que o verdadeiro Evangelho chama à renúncia e ao serviço a Deus e ao próximo, sem esperar retorno imediato ou garantia de bênçãos materiais. Precisamos urgentemente retornar à compreensão bíblica de que a fé verdadeira não é sobre barganhar com Deus, mas sobre seguir a Cristo, independentemente das circunstâncias. A verdadeira fé nos chama a viver para a glória de Deus, a confiar em seu plano soberano para nossas vidas, e a esperar pelo que ele nos promete, não pelo que nós mesmos desejamos. Este vídeo trouxe à tona muitas questões sobre o Evangelho que tem sido pregado atualmente, e é fundamental que façamos uma reflexão profunda sobre isso. O que realmente estamos seguindo? Estamos vivendo o Evangelho de Cristo, ou uma versão distorcida que agrada mais ao mundo do que ao próprio Deus? Se você está aqui e se identificou com alguma das distorções que discutimos, eu te convido a ir além. A verdadeira fé em Cristo não é sobre busca por bênçãos instantâneas, fama, ou uma vida sem desafios. Ela é sobre a cruz, a renúncia ao pecado e a transformação radical que acontece quando nos entregamos completamente a Cristo. Se esse vídeo fez você refletir e questionar o tipo de evangelho que está sendo pregado, compartilhe com outros para que mais pessoas possam se conscientizar e buscar o evangelho verdadeiro.
Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e ative o sininho para ser notificado quando novos conteúdos forem postados. Deixe seu comentário abaixo, me contando o que você pensa sobre tudo isso e compartilhe sua opinião. Juntos, podemos retornar ao Evangelho autêntico que Cristo pregou e viver a verdadeira transformação que ele nos oferece.